Boa noite, pessoal. Boa noite. Uma ótima noite a todos. Aqui mais uma live do Trecho de um Papel. Mais uma noite aqui com vocês. E mais um projeto com vocês aí. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se em casa. Sintam-se igual tá na biografia. Sintam-se em casa, aceitam uma xícara de café. Aqui não tem café, mas eu sinto aqui meu abraço virtual, meu muito obrigado a todos e, e, e vamos que vamos para mais uma live. Antes de tudo aqui, um recado para vocês, tá bom? Um recado para vocês aqui. Todos os sábados estamos também com uma live chamada Trechos em Podcast, que é o nosso projeto que está aí com artistas locais, artistas diversos, todos eles locais. Bom, é igual um vídeo que eu coloquei lá no nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube também, se inscreva no nosso canal no YouTube. O link está nos destaques, tá bom? O link está lá nos destaques. É só você se inscrever, clicar e participar conosco lá também, tá bom? O Trecho em Podcast não são artistas conhecidos, não são pessoas do BBB, mas são pessoas que vocês podem se espelhar, artistas que estão começando agora, projetos sociais fantásticos. Quem já participou pode falar muito bem sobre de tanta qualidade que esse conteúdo possui. Então, Trecho em Podcast todos os sábados às 18 horas, tá bom? Esse é o recado para hoje. E hoje, mais uma live tão pedida aqui, né, no nosso direct, para falar sobre regulação emocional. Eu vou conversar agora com a psicóloga Ana Cláudia. Vamos bater esse papo com você. Um papo muito interativo. Então, quem tiver alguma dúvida, pessoal, durante algum assunto, algum questionamento, pode me mandar via comentário, tá bom? Que estarei visualizando e introduzindo esse assunto. Tive esse papo, então não vai ser aquele papo monótono, nenhuma aula, mas sim um bate-papo mesmo para ser algo bem aplicável em nossa vida, bem educativo, bem simples, tá bom? Ei, Ana, boa noite. Oi, boa noite, Matheus. Boa noite, gente, todo mundo. Como é que você Como vão está as essa noite? coisas? Tudo bem? Eu tô bem, tudo jóia. Finalzinho de dia, nem saí do consultório ainda, mas é muito bom falar sobre uma coisa, sobre esse assunto, né? Quando você me convidou, eu até falei, vamos achar um tema que é compatível, que eu gosto. E quando surgiu regulação emocional, eu falei, nossa, pensa, eu gosto demais. Sim, eu acho que é um assunto tão atual e durante esse momento pandêmico que nós estamos vivendo ainda mais, né, isso está cada vez mais assíduo em nossas vidas, né? É o famoso, eu não estou no processo de trabalhar home office, então não foge, né? Você tem que conviver consigo mesmo. Então, se entender e se conhecer é essencial, né? Não tenho dúvida disso, né? E as emoções, elas fazem parte da nossa vida como um todo, né? Eu falo isso muito com os meus pacientes, assim, quando eles começam terapia, às vezes eles não têm percepção do número de emoções que eles sentem todos os dias. E a gente não dá atenção para isso mesmo, né? Então, assim, quando a gente vai falar sobre regulação emocional, aí sim a gente toma percepção do tamanho que é a coisa, né? Porque as emoções, elas estão com a gente todos os dias, o tempo inteiro. Então, falar sobre regulação é importante demais da conta, principalmente no momento em Uhum. que a gente está percebendo que a desregulação dela é muito mais comum do que a regulação. Ah, com certeza. Antes de tudo, o meu imenso agradecimento a você ter topado esse desafio. Como você falou, você está no consultório ainda, então é cansada, mas mesmo Tô, assim topou esse desafio de levar essa mensagem para as pessoas aqui na página, na sua página também, a gente levar uma sim. mensagem positiva. E primeiro momento, Ana, se apresente. Eu vi até no seu Instagram ali também, da onde que surgiu esse nome, é Diário de Psicóloga, né, de Psique. Onde que surgiu tudo É, isso? bom, vamos lá. Tem 5 anos e meio que eu sou formada em psicologia e a vida inteira eu gostei muito de escrever. Só que escrever um livro, escrever alguma coisa
séria, assim, nunca me chamou tanta atenção. Só que trabalhando com psicologia, a gente tem tantos insights, a gente pensa tanto sobre a vida que eu falei, poxa vida, o melhor que eu tenho a fazer é escrever sobre a minha experiência. Então, assim, eu acho que minha página, inclusive, é até um pouquinho diferente do que comumente a gente tem de páginas de Instagram de psicólogos, né? Porque quando eu vou escrever um texto, eu falo mais sobre a experiência, ou eu uso muito metáfora, eu amo usar de metáfora, porque eu acho que as pessoas entendem muito do que a gente está falando. Então, assim, a ideia do diário de psique é exatamente para sair da ideia de algo muito, deixa eu ver a palavra certa, a ser relacionado somente com o trabalho, assim. Eu não estou ali só vendendo meu trabalho. Eu estou falando do dia a dia, eu estou falando das pessoas, eu estou falando de experiências de pessoas que estão aqui todos os dias e que o insight dessas pessoas pode ser insight para outras pessoas também, assim como é para mim, né? Eu aprendo demais com meus pacientes e eu acho que isso tem que ser... se a gente conseguir difundir isso, é um conhecimento que vale muito a pena. Porque quando a gente fala de experiência, a gente aproxima as pessoas da gente. Né? Uma coisa eu te dar um dado numérico, por exemplo. Estatístico, Eu né? sou estatístico, exatamente. Eu sou especialista em TCC, terapia cognitivo-comportamental. E, de fato, é uma terapia em que a gente trabalha com muita estatística, a gente trabalha com muita pesquisa. Tudo que a gente vai trabalhar é muito direcionado à ciência. Mas quando eu vou escrever, eu quero escrever sobre o dia a dia, sobre o que é leve, sobre o que é bom. Então, assim, a ideia do diário é realmente para falar sobre o dia a dia mesmo, e não tem uma data para ser postado, não tem uma hora. É tipo assim, poxa, isso tem que ser dito para alguém. Teve um eu escrevo insight, né, que você teve e quer transpor aquilo de alguma forma. Exatamente. Então, assim, não tem, toda semana eu posso mentir. Não é toda semana, é só quando realmente alguma coisa muito legal aparece, aí eu quero colocar isso para outras pessoas lerem. E o retorno que eu tenho é exatamente isso. Nossa, me identifiquei muito. Então, eu acho que é baseado nisso, a ideia do diário. É uma vertente bem bacana, assim, e sai um pouco desse contexto, principalmente do Instagram, né, com a página também, que gera aquela obrigação de sempre fazer conteúdo, né? Você foge um pouco dessa vertente. Não é aquele negócio máquina, né? Sempre postando alguma coisa, sempre jogando informação, mas pelo contrário, sendo informação útil, aplicável e foge um pouco daquela vertente. Os meios que eu conheço realmente são de psicólogos e psicólogas profissional. Ela, na verdade, está fazendo o marketing dela, né? Depois vender, digamos assim, o conteúdo de autoconhecimento, psicologia, né, e tudo mais. No finalzinho eu tendo a lembrar alguma hashtag, tipo assim, faça terapia, mas nem isso eu costumo lembrar. Mas a ideia tá lá embutida, façam terapia, gente, volte mais da conta. Necessário. Mas enfim, eu acabei não me apresentando, Ana, né, como você falou. Eu sou especialista em TCC, terapia cognitivo-comportamental, e especialista em EMDR também. O EMDR é uma terapia que eu uso especificamente para traumas. E a TCC é uma terapia que eu atendia crianças aqui no consultório. Hoje é uma demanda que eu não estou recebendo mais, porque a demanda adulto cresceu muito. E adultos ansiosos é a demanda que eu mais gosto de receber, porque definitivamente é o que eu mais gosto de estudar e é o que eu mais gosto de fazer. Então, assim, se a demanda que eu gosto cresceu tanto a ponto de eu ter uma estabilidade nisso, né, eu abro mão de uma outra demanda para que profissionais ainda melhores consigam receber, né? Então, hoje aqui em Itabirito eu faço atendimentos, como você está vendo, né? Eu estou no consultório até agora, normalmente até 10 horas da noite, mas a questão é que hoje eu só recebo adultos ansiosos e emoção tá embutido nisso aí. Tem que ter ligado porque a ansiedade, por exemplo, exatamente, a ansiedade é uma emoção, inclusive, assim, uma emoção muito atual, que tem se falado muito nela, até pela questão do acionamento que a gente está tendo agora dessa emoção.
né? Frente às instabilidades, frente a uma doença meio que desconhecida até hoje, frente à situação financeira, às inseguranças em relação a tudo isso, né? É uma emoção que está sendo muito ativada aí. Ah, não, com certeza. E saber lidar com ela é que vamos falar agora, né? Entrar de fato no nosso assunto. Mas antes de entrar Isso. sobre esse tema, né? Sobre regulação, sobre autoconhecimento e tudo mais, mas dá um beabá pra gente nessa base. E o que que são as emoções? Isso. Bom, vamos lá. O que que hoje a gente entende por emoções? No consultório, a gente trabalha muito a ideia de emoções, não de sentimentos. Pelo menos a TCC é uma terapia que trabalha muito mais com emoções do que sentimentos. Qual é a diferença principal? Emoção é aquilo que a gente sente no corpo. Sentimento é uma coisa que a gente já tem muito racionalidade envolvida. Então, por exemplo, é fato que a pessoa que eu mais amo nesse universo inteirinho é a minha mãe. Só que quando eu vejo a minha mãe, meu coração não dispara, eu não começo a suar. Por quê? Porque isso é um sentimento, assim, eu convivo com a minha mãe todos os dias e tal. Agora, por exemplo, se minha mãe passa um tempo fora, se ela viaja, quando ela tá chegando da viagem, um mês depois, opa, meu coração vai disparar, eu vou ficar ansiosa, isso é emoção, essa é a diferença. Então, no consultório, a gente trabalha muito com a ideia de emoção, não de sentimento. Porque emoção é aquilo que é muito biológico. E se a gente entender as coisas como biológicas, a gente consegue lidar com as coisas muito melhor. O que acontece? Todas as nossas emoções, elas têm um motivo biológico para existirem. Então, por exemplo, assim, ansiedade, né? Que é a emoção que eu acho que eu mais falo e que é mais falada atualmente. A ansiedade é uma emoção que, se não fosse por ela, a gente não sobreviveria. Nós, seres humanos, a gente só atravessa a rua olhando para os dois lados porque a gente sabe do perigo de ser atropelado, por exemplo. Eu nunca fui atropelada, mas eu sei que eu posso ser. No entanto, eu olho para os dois lados e atravesso a rua. Então, assim, a ansiedade, por exemplo, é uma emoção muito válida para a gente. O problema é a desregulação. Não só da ansiedade, mas de todas as outras. Então, eu até falo aqui no consultório que é o seguinte: as emoções, elas são muito boas para mim. Assim como minha mão direita é muito funcional para mim. Eu sou destra e preciso muito dela. Agora, se essa mão estiver aqui, ela não vai me ajudar muito. Por quê? Porque aqui ela vai atrapalhar minha visão, vai atrapalhar minha fala e assim por diante. Isso são as emoções. Elas são muito úteis para a gente no nível de regulação. A partir do momento que elas desregulam para mais ou para menos, elas fazem isso aqui com a gente. Elas são acionadas em momentos inadequados ou elas não são acionadas no momento que deveriam. Então, as emoções, elas deveriam ser levadas a nível biológico, biológico entre aspas, não, biológico, para a gente entender que elas são naturais para a gente. Só que aqui elas atrapalham demais. Então, a primeira coisa assim, que eu acho que para regulação emocional é importante a gente entender, Matheus, é o seguinte: não somos nada, estamos alguma coisa. Então, para regulação emocional, nós não somos ansiosos. Nós estamos ansiosos por situações que estão acontecendo. Porque a partir do momento que a gente fala que eu sou alguma coisa, parece que eu permaneço naquele lugar para sempre. Né? Então, é difícil que eu saia daquele lugar. Então, por exemplo, tem gente que chega no consultório e fala: não, Ana, é porque eu sou muito nervoso, eu sou muito bravo. Calma aí, você está falando de uma emoção. A emoção, ela não é pregada na sua testa. Você não é isso. Você está passando por um momento de maior ativação, ou você ativa mais a raiva do que outras pessoas, mas você não é a raiva, né? Porque aí entra até aquele filme Divertidamente, não sei se você já viu. Sim, com as emoções, né? Cada hora quer assumir o controle ali. Exatamente. Cada hora um quer assumir o controle. Então você entende que não é uma emoção no controle da situação? Porque se a gente deixa uma emoção no controle da situação toda, acontece o que aconteceu no filme. A menina desregulou todinha. Foi isso que aconteceu. Houve uma desregulação. Por quê? Porque emoções necessárias não estavam presentes.
que foi sim. a alegria e a tristeza que ficaram perdidos no meio do caminho, né? Então, assim, regulação emocional é isso. É a gente saber que cada hora uma emoção vai apertar o nosso botãozinho e que isso é regulação, isso é estar bem. Com certeza. É interessante você tocar um pouco nesse ponto sobre as emoções, né, fazendo essa diferenciação, essa segregação dos sentimentos, que a gente confunde um pouco, né? Eu fiz uma disciplina de mestrado há pouco tempo que falava sobre neurociência, onde Uhum, que eu cheguei a fazer a leitura um pouco sobre emoções e falava que o estudo científico ele comparava um pouco com os animais, sabe, até, luta ou fuga, que ele colocava as uhum, uhum. emoções como sobrevivência. O seu É corpo, isso. ele entende, né, ele vai ficar ansioso naquele momento, o seu corpo entende que vai ficar ansioso naquele momento para te ajudar e te dar uma vantagem competitiva a alguma determinada situação. Então, igual Uhum, você falou aí agora, você vai exatamente. atravessar uma rua, ele vai ficar ansioso, fala, olha, fica ligado, fica alerta, liga esse hiperfoco aí, observa que você vai tá correndo perigo, né? E essa Exatamente. preocupação, então, igual você falou, na espécie da ansiedade, estou preocupado numa viagem, você está ansioso em viajar, mas seu corpo está entendendo que talvez a viagem é perigosa, ou você realmente nunca passou por aquilo, né? Então, é um processo bem interessante, né? Entender essa questão Uhum, da emoção e o sentimento, que é a percepção dessa emoção, né? exatamente. E o que a gente deveria entender, até para regulação emocional também, é que toda vez que uma emoção ela está acionada, algum motivo tem. Então, por exemplo, se a minha ansiedade está ativada, alguma interpretação de perigo eu estou fazendo. Só que o que eu gosto de falar para os meus pacientes é o seguinte: se você não gosta de vermelho, e vermelho te lembra uma coisa que você não gosta, você vai olhar para minha garrafinha e vai interpretar perigo. Mas isso depende da sua interpretação, não é da minha interpretação. Então, assim, uma garrafinha não é perigoso para todo mundo, mas se você interpretar que ela pode ser perigosa, ela vai ser perigosa para você. Então, se a gente for pensar lá nos nossos antepassados, né? Os nossos antepassados fugiam era de animais perigosos, ou de alguma coisa, ou de um inimigo e tal. Então, é por isso que na frente do perigo, por exemplo, né, o perigo, ele aciona no nosso cérebro mecanismos e acionam emoções de medo ou ansiedade, principalmente, né? Tem outras emoções também, mas essas duas principalmente. E aí, se você manda uma interpretação de perigo para o seu cérebro não sabe se você está na frente de um leão ou se você está na frente de uma garrafinha. Então, o seu corpo vai reagir da mesma maneira, na frente de um leão ou na frente de uma garrafinha. Só que, por mais que a interpretação seja de perigo, ainda assim a gente tem algumas reações. Como você falou, luta e fuga são reações na frente do perigo. Tem gente que foge, tem gente que luta. E o pior, na hora, a gente não consegue muito escolher isso, né? A gente, às vezes, faz umas coisas, a TCC, que é a terapia que eu aplico, ela não acredita muito na ideia daquele inconsciente de Freud, não. Uhum. Aquele inconsciente, tipo assim, eu fiz, mas tem alguma coisa interna. Não, a gente não acredita exatamente nisso. A gente acredita no inconsciente no sentido de não ter racionalidade do que eu fiz. Uhum. Não ter aquela percepção, Então, né? exatamente. Então, por exemplo, nossa, eu fugi dessa garrafinha, mas eu simplesmente fui embora da sala. Eu não entendi o que tinha naquela sala. Mas, na verdade, quando a gente vai entender porque aquela garrafinha me gerou um incômodo e tal. Então, a gente não acredita naquele inconsciente de Freud. No entanto, por mais que algumas vezes a gente tenha alguns comportamentos impulsivos, na frente do perigo eu vou querer fugir ou eu vou querer lutar, depois de um processo de terapia, depois de não só no processo de terapia, né, mas depois de conhecer as nossas emoções, entender que na frente do medo, por exemplo, eu costumo fugir, se na frente do medo eu costumo fugir, toda vez que eu perceber que eu tô sentindo medo, agora eu vou ter uma reação diferente, porque eu não quero ficar fugindo dos meus medos, né? Mas só que primeiro é necessário uma percepção disso. Então isso é regulação emocional. Regulação emocional não é só pensar na emoção, é pensar no que ativa essa emoção e que reação eu tenho frente a essa emoção. Isso tudo aqui é que me gera regulação emocional. Porque se eu tenho medo dessa garrafinha, o medo tá aqui.
Mas o que que me gerou medo? Foi a cor? Foi me lembrar daquela coisa, daquela vez? Né? Então eu tenho que pensar no que me levou à ativação do medo e eu tenho que pensar na reação que eu quero ter. Poxa, uma garrafinha não vai me fazer mal. No entanto, o que eu vou fazer a partir de agora quando eu ver essa garrafinha vermelha? Então, regulação emocional não é só a emoção. É tudo. É o que É tudo ativa interligado. ela, é o que eu faço com ela. Exatamente. Né? Então, assim, nesse momento a gente está falando de medo e de ansiedade. Mas isso serve para todas as outras emoções. Né? Buscando o filme de novo. Lá no filme ele mostra 5 emoções básicas, que são as emoções necessárias para a sobrevivência do ser humano. Né? Então, por exemplo, o medo é necessário para que a gente fuja ou que a gente enfrente aquilo que é perigoso. Porque se eu estou em perigo, eu tenho que ter algum tipo de reação. Uhum. Aí vem, a gente tem raiva. A raiva é uma emoção básica também. Por quê? Porque serve para a gente se proteger, uai. Né? As pessoas não podem fazer comigo o que elas quiserem. Você falou Eu até tenho que dos. ativar. Você falou até dos antepassados aí, é interessante, porque tem uma palestra de um neurocientista chamado Pedro Calabres, não sei se você já ouviu falar. Sim, eu amo calabresa, amo, amo, Ele é amo. muito bom. Ele tem uma palestra sobre isso, né? Ele fala na palestra, se não estou enganado, é Liderança em Transformação, que ele cita, né, os Uhum. antepassados, lá os 6.000 antepassados que nós tivemos lá na África, e quem sobreviveu é quem estava com a emoção a flor da pele, é quem estava lá ansioso, que via o leão, né, era espreita, e o cara lá, a pessoa mais relaxada lá atrás, ele morreu, ele foi comido pelo leão, né? Ele não estava com a emoção 100% ligada, né? Exatamente. É, lá atrás, eu até brinco com os meus pacientes assim, que lá atrás, quem era otimista mesmo, morreu. Porque quem era otimista arriscou demais. Só que hoje em dia, as coisas que a gente arrisca não matam mais. Então, eu falo e mostro isso para as pessoas exatamente para que a gente reflita sobre o momento atual. Porque as nossas emoções, elas são as mesmas lá de trás. Então, é por isso que algumas vezes, quando a gente vai arriscar alguma coisa, a gente morre de medo. É literalmente essa expressão, né? Não, eu vou fazer isso, mas eu estou morrendo de medo. Por que a gente está morrendo de medo? Porque lá atrás a gente morria de verdade. Tudo que a gente ia arriscar, a gente morria. Ah, eu acho que ali naquela moitinha tem um coelho. Mas e se for um leão? Ah, mas eu vou arriscar. Ih, pode ter morrido, né? Ah, eu acho que naquele lugar ali tem uns inimigos, mas não tem nada a ver, não, eles nem vão me ver passando. Ih, arriscou. Lá atrás isso poderia ter dado problema. Hoje, as coisas que a gente arrisca tem solução, né? Claro, assim, não vou arriscar pular de uma janela do terceiro andar, porque isso não é arriscar. Isso eu Uhum. já sei que pode me dar um resultado negativo. Então, assim, é ser otimista no sentido de saber do risco das coisas e assumir o risco das coisas. Sabendo que os riscos hoje são muito menores, não são riscos de vida mais. Não, com certeza. É, E a gente pode fazer alguma interlocução assim voltada para personalidade, por exemplo, porque a gente tem pessoas, igual você citou aí, tem pessoas que são mais combativas, né, que são mais reativas dentro de uma situação, ou seja, ela determinada situação já quer reagir de uma forma mais brusca, e tem uma pessoas que a gente vai falar assim, né, a gente está falando desse processo de regulação emocional, que ela tem um processo muito de amabilidade, né, podemos falar assim. Então, ela sempre é uma pessoa sim. amável. E se a pessoa faz algo, né, ali contra ela, ela já começa a sentir aquilo, ter uma reação negativa sobre aquilo. Essa regulação emocional, ela é adaptativa para a sua personalidade também? Então, Matheus, isso tudo depende da linha teórica da psicologia que a gente for pegar. Tem algumas linhas teóricas que acreditam realmente assim, em traços de personalidade que, por exemplo, nascem com as pessoas. Uhum. Né? A TCC, por exemplo, a gente acredita muito em processos. Engraçado, hoje eu falei isso com uma paciente, porque, por exemplo, ela fez um teste de personalidade em 2 momentos de vida diferentes e aí apareceram traços diferentes. Olha Por só. exemplo, no momento da vida, uns 3 anos atrás, deu a extroversão muito alto e o controle muito alto, me parece. E aí, o que acontece? Se a extroversão era muito alta, mas o controle era muito alto, ela era uma pessoa
extrovertida, mas muito controlada, não, não era aquela pessoa muito expansiva, porque o controle estava alto. Dessa vez que ela fez, deu extroversão muito baixa e o controle deu um pouquinho mais baixo. Só que na cabeça dela, ela não mudou nada. Por quê? Porque ela continua Mesma coisa. sendo extrovertida, a mesma coisa. Mas por quê? Porque esses traços de personalidade, os dois abaixaram meio que juntos. E aí o que eu conversei com ela foi um pouquinho no sentido assim, de fato a gente muda, as nossas escolhas mudam. Eu, como terapeuta, eu acredito muito na mudança das pessoas. Senão eu não aplicaria muito a questão da psicologia, né? Então, assim, se uma pessoa é muito reativa e isso é problemático para ela, eu entendo que através do comportamento dela, da interpretação dos pensamentos e das emoções, a gente consegue chegar numa regulação do que ela quer. Então, por exemplo, Ana, eu sou muito reativa, eu brigo muito, eu gostaria de ser mais assertiva, de me comunicar melhor. Uai, isso tá muito ligado ao comportamento da pessoa. E o que que acontece, Matheus? A pessoa começa a ser mais assertiva. Vamos supor que ela começa a ser mais assertiva. Se ela conseguir ser mais assertiva e o ambiente reagir bem a isso, tipo assim, todo mundo começar a elogiar, ela começar a ter uma melhor relação na família, ela começa ela vai ser promovida porque ela está tendo melhores relações. Essa pessoa vai tentar manter esse traço, esse comportamento. E aí ela vai começar a interpretar sobre isso. Uai, mas então quando eu sou assim, eu sou mais bem recebida, as pessoas me recebem melhor, as pessoas se aproximam mais. E depois de um tempo, isso acaba virando automático. Isso acaba virando a pessoa. Porque inicialmente começou com tentativa. Vou tentar ser mais assim. Depois de um tempo, ela aprende que aquilo é muito melhor do que o que ela era. Então ela acaba mudando os pensamentos, as emoções e o comportamento. E aí, com isso, se essas questões todas mudam, pode ser que se ela fizer um teste de personalidade, o traço vai dar diferente. Mas ela continua sendo a mesma pessoa que ela é. Ah, interessante esse ponto, né? É porque agora a gente entrou no outro campo aqui, né? Até falando um pouco, né, dessa parte de personalidade, autoconhecimento. E às vezes você vai aplicar alguma determinada situação para você, igual você falou, TCC ou algum outro tipo de método psicológico, e de fato aquilo talvez não funcione para aquela, porque ela fez um teste, talvez ela estava com outro tipo de situação, né? Outro tipo, uma perda de um familiar recente, a perda, alguma situação, uma emoção muito elevada, e quando for fazer aquilo ali, né, vai ter uma discrepância bem diferente, vamos falar assim. Opa, deu uma travadinha, mas enfim, Mas não sei se foi a minha aqui. Voltamos. Mas eu concordo muito com isso, né? Às vezes acontecem traumas na nossa história, por exemplo, que a gente muda muito. A gente muda as nossas escolhas, a gente muda a nossa abertura para o mundo, a gente muda as nossas interpretações das coisas, né? Então, assim, acontecem coisas que nos mudam. Então, assim, existem vertentes da psicologia que avaliam muito essa questão mesmo de traços de personalidade e outras nem tanto, sabe? Então depende da vertente mesmo. Ah, com certeza. E um pouco mais, né, a gente citou, deu um apanhado geral aí sobre regulação emocional, mas assim, como é que nós podemos lidar melhor com nossas emoções, né, e nosso dia a dia, né, nossa vida de maneira geral? Isso. Bom, eu falo que para iniciar a regulação emocional, eu uso de uma metáfora que eu gosto muito. Eu falo que as emoções é como se elas fossem ondas, inclusive é do Caminha. É do Caminha essa citação. Caminha fala que nossas emoções são como ondas do mar e nós somos como barcos que estão navegando nesse mar de emoções, assim. E as emoções, elas passam por nós. Nós somos o barco e as emoções passam por nós. Então, o que é a primeira coisa importante a gente entender sobre a emoção? Nós não somos onda.
As ondas passam por nós não somos isso aqui. E num segundo momento, o que é importante entender é o seguinte, essas ondas, elas têm tamanhos, elas têm força. Então, às vezes, as ondas vêm, mas elas vêm levinhas, elas só balançam o nosso barco. E elas vão passar, o nosso barco vai balançar e a gente vai continuar. Num outro momento, pode ser que a onda venha gigantesca, né? E nesse momento é que é problemático. Nesse momento, a onda das emoções, ela está desregulada. Ela vira um tsunami que acaba virando o nosso barco de cabeça para baixo. Então, para todas as emoções, o importante é saber que não somos essa emoção, a gente não vira onda e nem onda vira barco, e que é necessário entender que as nossas emoções, elas têm níveis. De 0 a 10, a gente fica bravo, a gente fica com raiva, mas pode ser que numa situação eu fique com uma raiva nível 10, numa situação eu fico com raiva nível 1. E nas diferentes intensidades da raiva, eu posso reagir de formas diferentes. Porque tem muita gente que já associa, estou com raiva, tenho que reagir dessa forma aqui. Na verdade, não é bem assim. Estou ansioso, tenho que reagir dessa forma. Tenho que deixar tudo que me deixa ansioso para trás, porque é isso que eu faço quando eu estou ansioso. Não. Né? A gente tem que avaliar o nível, a intensidade dessas emoções. Então, se eu estou com raiva nível 1, eu vou chegar e vou tentar resolver de uma forma. Se eu estou com uma raiva nível 5, opa, eu tenho que ter mais cuidado, porque a onda está balançando meu barco. Agora, se a raiva é nível 9, 10, aí é que eu tenho que ter mais cuidado ainda. Né? Porque as emoções, elas são minhas. O outro não é responsável pela minha emoção. Então, a partir do momento que eu entendo que a emoção é minha, a regulação dela também tem que ser minha. Porque tem muita gente que justifica a emoção através do comportamento do outro. Ah, eu fiquei com raiva porque ela pisou no meu pé. Mas, na verdade, não foi o pisão no pé que me deixou com raiva. Foi porque eu interpretei que ela pisou por querer. Foi porque minha raiva, eu deixei minha raiva chegar no nível 10. Foi porque eu fui lá brigar. Então, você não brigou por um pisão no pé. Porque aquele dia que pisaram no seu pé no ônibus, você não fez nada. Como que é um pisão no pé que te fez raiva? Não foi um pisão no pé. A gente pode Então, fazer até uma assim, analogia com... Desculpa te cortar, pegando esse gancho aí, até falando um pouco sobre as brigas de trânsito, né? Como é que ocorre diariamente? Todo dia, né, quem dirige todos os dias aí, motoristas, sempre você vai tomar uma fechada, sempre você vai ver alguma situação, principalmente em cidades grandes, né, grandes capitais, né, com grande volume de carro, vai ter uma situação dessa. E possivelmente diversas vezes você reagiu de maneira diferente na situação. Ou foi de uma forma mais agressiva, ou foi de uma forma mais branda. Acaba ou querendo agredir a pessoa, ou não, deixa pra lá, tava um dia melhor, vamos falar assim. Exatamente. Eu falo, deixa eu só conferir. Eu sempre conto esse exemplo, sabe? Teve um dia, final do ano passado, eu até postei sobre isso, sobre a necessidade de tirar férias. Porque final do ano passado eu tava daquele jeito. E aí, Matheus, eu moro, não sei se é de Itabirito, se é de Itabirito. Eu moro próximo, eu conheço bem. Eu moro no bairro Boa Viagem. E aí, eu moro, como é bairro hospitalar, tem um ônibus que sempre fica parado aqui na porta, sabe? E é sempre que ele fica parado. E aí teve um dia que eu já tava com a raiva super ativada por uma situação que tinha acontecido aqui no trabalho, tava muito barulhento, eu tava irritada. E aí eu peguei o carro e fui sair. E o ônibus estava no lugar que ele para todos os dias, Matheus. Mas nesse dia, eu briguei com o cara do ônibus. E na hora que eu saí com o carro, eu falei, gente, eu comecei a rir. Eu falei, que é isso? Como assim, né? E eu, na hora, eu tava indignada com o motorista. Você comprou a rua? Uma coisa de louco, assim, sabe? E aí depois eu parei pra pensar, eu falei, gente, olha isso. Né? Eu tava super cansada. Eu deixei a raiva virar um tsunami dentro de mim. Mas o interessante foi que logo que eu fiz isso, eu já saí do carro rindo. Eu falei, nossa, olha o que aconteceu, né? Minha emoção foi completamente desregulada. Então, assim, o ônibus está ali todo santo dia. E não me incomoda, mas naquele dia foi a gota d'água, assim.
Então, é isso. Não são as situações, é como a gente reage a elas. É como a gente interpreta elas. Né? Uma fechada no trânsito um dia não gera nada e no outro dia gera muita coisa. Então, a partir do momento que a gente entende que as nossas emoções são responsabilidade nossa, a gente começa a reagir de forma muito melhor com as pessoas, com as coisas, em todas as situações. Porque é só a nossa responsabilidade mesmo, né? E da mesma forma que as nossas emoções são só responsabilidade nossa, não vamos tentar ser responsável pela emoção do outro também, Tentar controlar o outro, né? né? Tem, Exatamente. tem um filósofo Nossa, ele muito tá... bacana que ele fala sobre. Ele chama Spinoza, né? Chamava Spinoza, Uhum. ele fala que o homem ele conhece suas ações, mas desconhece as suas consequências. Ou seja, a gente faz aquilo, mas não sabe que reação aquilo vai dar, né? Exatamente. E então, da mesma forma que o outro não tem responsabilidade sobre a minha emoção, eu não tenho responsabilidade do outro. Foi exatamente essa frase que você falou, para exemplificar. Tem muita gente que fala assim: nossa, eu fiz isso, e se a pessoa achar ruim? A pergunta que eu sempre faço para meus pacientes é o seguinte: qual foi a sua intenção com isso? Porque se a sua intenção foi ruim, de fato, você sabia que você ia gerar no outro uma emoção desprazerosa. Agora, se a sua intenção foi boa, você não tem como controlar a emoção da outra pessoa. Né? Eu tenho até um livro aqui no consultório que eu sempre dou como exemplo ele. Ele chama Pense Magro. Às vezes um amigo está reclamando, né? Que tô engordando muito, eu tô tendo uma certa compulsão alimentar. Aí eu vou e indico o livro, por exemplo. E o amigo interpretar assim: nossa, Ana, gente boa, me indicou um livro e tal, para eu diminuir meu comportamento compulsivo, por exemplo. Ótimo, ele vai achar ótimo. E se ele pegar o livro e falar assim: pense magro, você tá me chamando de gordo? Eu não tenho responsabilidade pelo que o outro vai interpretar. Eu tenho responsabilidade pela minha intenção. A minha intenção foi: você falou que tá comendo demais. Eu tô te dando um livro que faz algumas indicações cognitivas de como diminuir o comportamento compulsivo. Agora, responsabilidade sobre o outro? Não tenho. E nem posso ter. Né? Porque o outro também não tem responsabilidade sobre as minhas emoções. Com Então, certeza. Matheus, quando eu consigo entender isso, metade dos meus problemas já estão resolvidos. Primeiro, porque eu sei que os meus problemas emocionais são problemas meus, eu não responsabilizo os outros por isso. E se eu pego para mim, eu consigo resolver. Porque normalmente quando a gente responsabiliza o outro, a gente também fica indisponível para resolução. Se um problema não é meu, se está sempre com o outro, como é que eu vou resolvê-lo? Você sempre terceiriza a sua emoção, né? Você nunca. É aquele negócio, você nunca vai assumir a culpa pelo ato daquela situação determinada. Até puxando outra passagem filosófica, uma passagem agora estoica, que fala que, bem simples assim, ele fala que a gente vai assumir só aquilo que está no nosso controle. Ou seja, se tem alguma situação de fora que te afetou, mas você fugiu do seu controle, acaba que você não tem responsabilidade sobre aquilo. Você só responde aquilo que Uhum, você tem controle ali. exatamente. E o que está no nosso controle, né? Eu acho que esse é o questionamento que a gente mais tem feito ultimamente, num momento em que as coisas estão completamente fugindo ao nosso controle. E a gente Então, acaba assumindo assim, isso tudo, né? Tem uma mudança política, tem uma mudança na economia, você já quer assumir aquilo tudo, né? Aquela carga. Então, talvez é um trabalho, né? Assumir o Brasil como inteiro que você não dá conta de assumir ele. uhum, exatamente. E uma coisa que eu não consigo assumir e que definitivamente não está sob meu controle. Né? Então, assim, entender que a emoção do outro é responsabilidade dele também, me tira, por exemplo, o peso de tentar fazer leitura mental do que ele vai pensar, do que ele vai sentir, do que ele está sentindo por mim. E se eu estou incomodado com isso, o que de melhor eu tenho a fazer é, por exemplo, chegar e perguntar: e aí, o que você achou disso que eu fiz? Né? Porque realmente não está no nosso controle e é uma coisa que a gente não vai ter acesso se a gente não perguntar. Com certeza. E aí entra o ponto, né, da regulação emocional, tentando
equilibrar um pouco disso, né? E tornar que a pessoa que ela não fique neurótica, mas assim, tendo ponto, né, do neurocientismo, que neurótica a gente não entende como uma pessoa doida. É aquela pessoa, né, Uhum, que da sua mudança muito repentina de emoções. Né? Uma hora tá calma, sim. é a famosa pessoa bipolar, né? Que tem O essa mudança. neuroticismo é um traço de personalidade, né? E o neuroticismo ele é muito relacionado a pessoas que pensam muito no perigo, que pensam muito no risco das coisas, pessoas ansiosas. O neuroticismo é um traço de personalidade, é bem distante mesmo desse, tal pessoa é neurótica, né? Do senso comum aí, é bem diferente disso mesmo. E pegando esse gancho um pouco também da regulação, como é que nós iremos lidar com essa carga emocional que os outros nos proporcionam? Como lidar com tudo isso? Não, Matheus, na hora que você falou, Deu um deu pouco... uma Não, pensadinha aí. mas eu posso repetir. Pegando um pouco, né, dessa carga que nós estamos falando aí sobre regulação emocional, como nós iremos né, nos manter firmes, né, e saudáveis, vamos falar assim, mas com aquela expectativa que os outros geram na gente, às vezes, da influência das emoções dos outros em nossas vidas. Sim. Matheus, é conhecido, inclusive pela neurociências, que a gente tem um neurônio que é conhecido como neurônio espelho. O neurônio espelho, por exemplo, ele reconhece a emoção na outra pessoa. Então, é fato que nós somos seres de empatia. A gente reconhece a emoção da outra pessoa. E isso é muito importante até para a nossa sobrevivência. Né? Imagina se eu chego para te contar que meu cachorrinho morreu e você começa, mas vai ficar tudo bem. Não, a gente tem que ter empatia com a outra pessoa. Né? Se eu tô te contando uma coisa que eu tô triste, eu não quero que você fique rindo e alegre, soltando foguete, que vai ficar tudo bem. Então, assim, é fato que as emoções das outras pessoas, elas têm influência sobre as nossas emoções. Por esse neurônio espelho, mas também por questões sociais mesmo, de sermos seres sociais. O ser humano, ele é social. Né? Então, a gente precisa desse reconhecimento para viver em comunidade. Só que o importante disso tudo é entender essa pontuação. A emoção do outro é do outro, e a minha emoção é minha emoção. Mas, de fato, ter empatia é muito importante para eu conseguir me colocar no lugar do outro e ter um bom convívio com todo mundo. Né? Um exemplo de que hoje eu estava dando para uma paciente. Às vezes a gente sente muita raiva de algumas coisas e quando a gente usa de empatia, a gente consegue ter uma emoção mais agradável. Então, por exemplo, ela me deu uma situação com um familiar em que ela estava brigando muito com esse familiar por questões de muito tempo atrás, né? Porque era um familiar que bebia muito e tinha alguns comportamentos muito ruins. E aí ela tinha muita raiva desse familiar, muita raiva, depois de anos, anos e anos. E essa raiva era uma coisa que fazia muito mal para ela. Porque, por exemplo, numa festa de família, ela não conseguia se desconectar da raiva que ela sentia por ele. Ela estava na casa do avô, por exemplo, que essa pessoa estaria lá, ela ficava tentando se esconder atrás de um livro, ela tentava fazer coisas para se desconectar dessa pessoa, porque a raiva era muito grande. E aí, na sessão de hoje, ela me deu uma resposta que eu falei, nossa, que coisa mais linda. Ela falou que começou a usar de empatia para entender por que essa pessoa bebia tanto. Ao invés de sentir e ativar a raiva porque fazia mal para ela ativou a empatia e perguntou por que essa pessoa bebe tanto. E aí ela começou a ter empatia por essa pessoa. Ela começou a se colocar no lugar do outro e perceber que essa pessoa, quando bebia, por exemplo, estava muito triste. Ou estava com algum problema que não sabia resolver. E ela percebeu que essa pessoa bebia, por exemplo, por talvez uma falta de habilidade de resolução de problemas. Então agora, por exemplo, ao invés de raiva, que fazia mal para essa paciente fisicamente mesmo, porque raiva a gente sente no corpo, é uma emoção, ela agora ativa a empatia. Do tipo assim, caramba, por quê, né? Deixa eu tentar. Agora ela pensa em ajudar ao invés de excluir ou estar longe. Olha a diferença.
né? Da gente questionar a emoção. É injusto ele beber? É. A raiva aparece na frente de interpretação de injustiça. É injusto ele beber? É. Mas eu me questionei por que ele está fazendo isso. E a partir do momento que ela ativa a empatia, ela fica muito melhor com ela e com o outro também. Com certeza. Então, A gente assim, está falando até um pouco, né, pegando esse exemplo, né, que você falou, né, que é aquela, a gente não vai adentrar tanto no assunto, mas é só uma passagem mesmo, né, que é a questão dos vícios. Às vezes a pessoa, né, faz aquela determinada situação para fugir de algo que ele faz mal ali. Igual você falou, tem muita gente que vou comer para passar essa tristeza, né, que a gente falou que você falou do livro e tudo mais. Então ali é um escape que ela tem para aliviar um pouco daquele sentimento que ela está sentindo naquele momento. exato. E, Matheus, você tocou num ponto assim que eu não poderia deixar de falar e já estava deixando de falar. Tem muita gente, por uma questão de aprendizado mesmo, que às vezes não se permite sentir algumas emoções. Aqui no Brasil, por exemplo, quando a pessoa está com raiva, raiva é uma emoção tão ruim aqui no Brasil que as pessoas até brincam assim, ah lá, tá com raivinha. Como se raiva fosse a pior coisa do mundo. Né? E quando, na verdade, a raiva é uma emoção necessária, que ajuda pra caramba, que nos ajuda a proteger, que nos ajuda a lutar pelo que é nosso. Então, assim, a gente tem que se permitir sentir algumas emoções para entender o que elas estão querendo nos dizer com aquilo. Então, por exemplo, assim, tem gente que não se permite sentir tristeza. Não, eu não posso sentir tristeza, meu namorado me traiu e eu não posso ficar triste com isso. Mas aí não vive a tristeza e daqui a pouco tá fazendo o quê? Tá, por exemplo, voltando com ele. Talvez se tivesse vivido a tristeza, teria tomado uma decisão diferente. Então, assim, as emoções, elas precisam ser vividas porque elas têm um motivo para existirem. Então, assim, se eu tô com raiva, deixa eu entender por que eu tô com raiva, porque ela tá me falando alguma coisa. Em novembro, eu olhei pra raiva e falei, tem alguma coisa muito ruim acontecendo aqui. Eu tô enlouquecida, esse ônibus tá aqui todos os dias. E eu entendi, eu tô cansada, eu tô exausta, eu preciso resolver alguns problemas. É o barulho que tá me incomodando, o que eu vou fazer para resolver isso? Não adianta eu só ativar uma emoção e não fazer nada em relação a ela. Eu tô triste porque alguma coisa ruim aconteceu, o que eu vou fazer para me sentir melhor? O que tá ruim, o que eu vou mudar, o que eu vou fazer de diferente? Eu tô alegre? Ótimo que eu tô alegre. O que eu vou fazer para manter essa alegria? O que eu vou fazer para repetir isso que me dá prazer? Né? E ter muito cuidado com as válvulas de escape. Porque tem muita gente que não quer lidar com a emoção e varre a emoção para debaixo do tapete. Finge que não Só que a aconteceu, sujeira né? tá lá. Exato, mas a sujeira tá lá. Algum dia você vai ter que lidar com isso. Então, assim, fingir que não aconteceu não é nada útil pra gente, não. Porque a sujeira vai estar ali de alguma maneira, né? Então, assim, deve ser vivido. Desculpa. Você acha que, né, nós estava nem na nossa pauta aqui, mas um pouco desse mundo cada vez mais redes sociais, né, que a gente está vendo aí, cada vez passar sempre a imagem, né, de palco, tudo bonito, tudo bem, que as pessoas, quando têm um sentimento ruim, de raiva, de tristeza, ela esconde tudo aquilo. Ela quer sempre passar uma mensagem, olha, estou bem, estou feliz, e quando, igual você falou, não dá tempo de curtir aquele sentimento. E às vezes, aquele sentimento de tristeza, ele tem que ser sentido. Sim. Até para você entender tudo aquilo que está acontecendo. Quando você tiver um sentimento de tristeza lá na frente de novo, você não vai nem saber o que fazer. Exato. Eu falo muito que as emoções, elas são meio que jogadores de futebol, assim. Você não vai levar um jogador de futebol para a seleção se você não treinar ele antes. Então, eu falo isso muito, assim. Uma pessoa que nunca sente tristeza é até ruim para a pessoa. Porque no dia que sentir tristeza, ela não vai saber lidar com isso. É por isso que quando eu atendia criança, eu falava muito com os pais mesmo. Olha, tem que sentir tristeza sim, tem que sentir frustração sim, tem que sentir raiva sim. A gente tem que permitir que as crianças sintam isso para aprender a lidar desde já. Então, assim, isso é fato. Eu acabei lendo uma mensagem aqui e você acredita que eu me perdi. Tudo bem. Mas eu fui ler a mensagem do Tiago. Titi, que saudade.
Mas aí, vamos lá, por que que eu estava falando isso? Ah, redes sociais. Foi a Isso. pergunta que você fez. Redes sociais. E aí, é fato que a gente tem que treinar as nossas emoções. Mas em relação às redes sociais, a gente posta o que a gente quer, né? Ninguém vai postar lá chorando, a não ser que isso seja conveniente para a pessoa. Né? Tem algumas pessoas que postam lá que estão chorando, que estão passando por alguma coisa, mas quando isso é conveniente. A Então, gente, aí eu você ainda falo, tem até outro problema, né? O famoso, não o famoso, mas pode ter alguma carência envolvida, né? Tudo mais. Mas pode continuar seu raciocínio. exato, concordo muito. E aí, eu repito isso muito para os meus pacientes. Rede social é a famosa grama do vizinho, mas é a famosa grama do vizinho sintética. Porque a grama do vizinho vai estar mais verde porque ela é sintética, porque ele está postando ali o que ele quer. Então, assim, redes sociais nossa, eu tenho certeza disso, sabe? Que faz com que algumas pessoas não expressem suas emoções porque, uai, tá todo mundo feliz e só eu que tô triste? Como assim tá todo mundo bem? Eu também tô bem. Não, você não tá bem. Você tá triste? Você tá triste. Né? Você não tá feliz. Então, assim, eu acredito muito que redes sociais têm um impacto muito grande em todas as emoções, né? Na ansiedade, principalmente. Porque eu crio uma expectativa de uma vida que talvez não exista. Mas é fato que tem um impacto em todas as nossas emoções. Ah, não, com certeza. Ana, separei algumas perguntas aqui já mandadas na caixinha, né, que eu abri aqui na página anteriormente. São breves perguntas aqui pro pessoal que mandou. Vou ler duas perguntas, elas têm o mesmo sentido, vamos falar assim, acho que dá para fazer um complemento. O Emerson ele Uhum. fala assim: estou entrando no começo de uma depressão, como lidar com isso? E a Josiane pergunta: como identificar uma pessoa com depressão? Uhum. Bom, eu nunca mais esqueço de um exemplo de um professor meu. Ele falou que uma vez ele atendia uma mulher que fazia programa e ela chegava todos os dias no consultório dele, extremamente colorida, extremamente sorridente, extremamente bem arrumada, e o caso dela era uma depressão profunda. Por que que eu nunca mais esqueço o exemplo dele? Porque a gente não deve padronizar o que é um diagnóstico, por exemplo, de depressão. Né? Porque, por exemplo, hoje uma paciente me falou: Ana, todo mundo que está entrando para depressão quer ficar muito deitado? Uai, mas ficar deitado pode ser um monte de coisa. Pode ser porque você está cansado, pode ser que é porque você está na última semana de férias e você quer ficar só na cama mesmo, porque semana que vem já começam as aulas. Pode ser um monte de coisa. Então, colocar sintoma dentro de uma caixinha, eu acho preocupante isso. Porque aí as pessoas estão se vendo, às vezes, dentro disso muito fácil, sabe? Então, a depressão, é claro, a gente tem um manual diagnóstico. A gente tem um manual, o DSM-5, principalmente, que a gente segue aqui. Nesse manual tem lá, tantos sintomas de depressão. Se o paciente, né, tiver tantos sintomas, já está compatível com o quadro clínico de depressão. Isso a gente tem. Mas a depressão, ela é muito diferente para cada um. Cada um vive a depressão de forma diferente. Tem gente que me fala: eu venci a depressão porque eu saí, eu trabalhei, eu fiz coisas. Tem gente que, se você forçar a trabalhar e a conviver com pessoas, vai se sentir ainda mal, porque se sente mal no convívio com as pessoas. Se você coloca para uma exposição assim, vai se sentir ainda mal com ela mesma e nas relações. Então, não existe uma caixinha para isso. Para quem mandou, que está entrando para está iniciando a depressão nesse momento, o que eu mais indico é procurar ajuda. Seja de um profissional psicólogo, seja de outros profissionais, né? Eu sou uma profissional muito aberta mesmo. Eu creio muito em terapias alternativas, eu acho isso tudo muito funcional, se fizer bem para o paciente. Tudo que fizer bem para a pessoa, é isso que ele tem que ir, né? Tem gente que vai vencer a depressão, sei lá, praticando exercício físico é ótimo. Mas eu não posso generalizar que todo mundo vai melhorar assim.
Eu tenho pacientes com depressão que, nossa, a terapia ajudou pra caramba, mas outros não. Então, assim, para quem está iniciando uma depressão agora, o que eu indico é procurar ajuda. Qual ajuda? A que você se sentir bem. Se é no esporte, se é uma coisa espiritual, se é... Não sei, mas procure o que for ajuda para você. É claro, né? A medicina com a psiquiatria, com os medicamentos, a psicologia são ciências, né? A gente tem comprovação científica do que a gente faz aqui. Então, assim, a ciência pode ajudar muito e ajuda muito. Então, assim, profissionais da ciência, né, da medicina ou da psicologia estão dispostos a ajudar, mas se questione o que te faz bem também. Eu acho que esse é o ponto principal, né? E a outra pergunta foi quais os sintomas? O que que foi? Como identificar uma pessoa com depressão? Pois é. E aí é que não entra a caixinha, né? Agora, se você está percebendo que alguém por perto tá ativando muita tristeza, não está reagindo bem às coisas, está participando menos das situações sociais, lembrando, né? Estamos de quarentena. Então as pessoas estão realmente saindo menos. A gente tem que avaliar se está dentro da situação ou se é realmente uma mudança da pessoa, né? E aí a gente vai avaliando essa questão emocional mesmo. Mas sempre perguntem também para as pessoas por perto se elas precisam de ajuda. Só elas mesmas vão falar sobre o que elas estão sentindo, né? E realmente a Feira até mandou aqui, muito difícil identificar, e é mesmo, né? Porque nesse momento as coisas estão muito diferentes. A gente não sabe o que é uma mudança emocional e cognitiva ou o que é uma mudança da situação atual. Essa é a dificuldade. Com certeza. Acaba que, acho que o primeiro passo é as pessoas quererem, né, ser ajudadas. Acho que é aí que está o Exato. ponto, né? Depois dessa percepção que, de fato, ela está com aqueles sintomas, sofrendo depressão, ela tem que tomar essa atitude e ser, né, ser, de fato, ajudada. Outra pergunta aqui da Beatriz, ela pergunta o que ajuda a controlar a crise de ansiedade? Então, Beatriz, para controlar a crise de ansiedade, a gente tem várias coisas que podem ajudar também. Por exemplo, a gente tem hoje, você pode até pesquisar na internet, tem vários vídeos explicativos sobre a respiração diafragmática, por exemplo. É uma técnica simples que você pode aprender através de vídeos e que controla muito os sintomas físicos da ansiedade. E a questão da crise de ansiedade é o seguinte: você percebe os sintomas físicos e aí você interpreta que você está numa crise e aí você aumenta a ansiedade e aí aumenta os sintomas físicos e aí vira uma bola de neve isso aqui, é retroalimentador. Então a respiração diafragmática, por exemplo, ela trabalha aqui na questão dos sintomas físicos. Então se você diminui os sintomas físicos, você também diminui outras coisas. No entanto, a respiração diafragmática ajuda muito porque controla sintomas físicos. Mas a gente tem que trabalhar nas outras áreas também, né? Entender por que essa crise de ansiedade está acontecendo agora, quais são possíveis gatilhos para ela. Isso tudo é importante para a gente entender sobre a crise de ansiedade, o que a gente faz com ela para que você se sinta melhor, né? Além disso, existem outras questões também, outras técnicas, outras... enfim, por exemplo, distração mental ajuda muito na questão de uma crise de ansiedade, porque quando você consegue distrair focando em outra coisa, o hiperfoco não está para dentro, ele está para fora. E aí você consegue diminuir os sintomas também. Mas enfim, isso tudo também tem que ser avaliado de acordo com o que é a sua crise de ansiedade. Às vezes a minha crise de ansiedade é física, é corporal. Às vezes a sua é pensando em alguma coisa ruim. A gente tem que ver o que é o caso de cada um, né? Também não deixe de procurar ajuda. Com certeza. Acaba que entender, né, igual você falou, o gatilho disso, o que proporciona isso, né, entender que isso não é generalizado, né? Igual você falou, busca exercício físico, vá à igreja, vá ao culto. Não, para você pode servir, para você não, para outra pessoa já não pode servir, né? Não é uma bula de remédio que serve para todo mundo. Exatamente. E aí, por exemplo, assim, o exercício físico.
Eu acho que todas as profissões desse mundo aconselham a fazer exercício físico. Agora, eu posso te afirmar que se você botar um tênis e sair correndo, sua ansiedade vai diminuir? Não posso te afirmar isso. Eu posso te afirmar que temos comprovação científica de que um exercício aeróbico diminui muito a ansiedade, porque aciona mecanismos corporais, hormonais e tal. Então, eu sei te comprovar por ciência que diminui. Agora, eu não posso te afirmar que com certeza isso vai melhorar. Perfeito. E para a gente finalizar aqui, a última pergunta da Fernanda, como a gente até já passou uma pincelada sobre isso, mas como não se importar com a opinião alheia e se sentir mais segura consigo mesmo? Isso. Como eu falei, eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente tem, porque a gente cria muito o que o outro está pensando sobre a gente, o que o outro está sentindo em relação ao que eu fiz. E aí a gente, como se já não bastasse se preocupar com a gente, que já é tão difícil, a gente ainda vai se preocupar com o outro. Eu gosto muito de falar que leitura mental é sempre distorcida. Toda vez que a gente perceber que a gente está tentando fazer uma leitura mental, ou seja, que a gente está tentando saber o que o outro está pensando ou o que o outro está sentindo, a gente já deve colocar na nossa cabeça que isso é distorcido. Porque eu só tenho acesso ao que o outro está sentindo ou pensando se eu perguntar para ele. E com um pequeno detalhe, ele ainda pode falar o que ele quiser. Né? Ele pode distorcer ainda, eu tô bem, e tá lá por dentro super mal. Só que a gente só tem acesso ao que o outro está pensando ou sentindo se ele falar a respeito disso. Então, como se preocupar menos com a opinião alheia? Primeiro, tentando não fazer tanta leitura mental. Porque a opinião alheia, grande parte das vezes, é o que eu acho que ele pensa de mim. Muitas vezes não é o que ele pensa. Porque eu realmente nunca perguntei o que você pensa sobre isso. Então, a primeira questão assim, que eu indico é entender que leitura mental é distorcida. E num segundo momento, é se questionar o que essa opinião vai mudar. O que de pior pode acontecer se essa pessoa pensar isso a meu respeito de verdade? Né? Porque algumas vezes não vai mudar nada. Então, assim, nossa, eu tenho um paciente que uma vez me deu uma história que foi muito legal, assim. Ele tinha medo de comprar um pão de queijo e na hora que ele comprar o pão de queijo, não ter o pão de queijo, ele ter que falar que ele não queria outra coisa porque ele não comia carne, por exemplo. E aí ele tinha medo do que a pessoa ia pensar, porque, nossa, como assim, que chato que ele não come carne. E aí, o que eu perguntei para ele foi exatamente isso, ok. Tá. E se ela pensar, que cara chato porque ele não come carne, o que de pior, o que vai mudar? O que vai agregar na sua vida isso? No seu dia a dia. E aí a resposta era sempre assim, nada. Eu falei, então por que a gente vai ocupar o nosso tempo, o nosso pensamento com uma coisa que não muda nada? Agora, se a sua resposta for o seguinte, nossa, muda muita coisa, porque é uma pessoa importante na minha vida, eu te aconselho melhor um bom diálogo. Um bom diálogo resolve muitas coisas. Poxa, você está pensando isso, eu queria resolver isso, eu estou sem graça com isso. Enfim, então assim, perguntou, é algo que vai mudar a sua vida? Se a resposta for não, vamos tentar passar por isso. Se a resposta for sim, vamos tentar resolver. Né? Resolver problemas é a melhor coisa que a gente tenta fazer por aí também. Isso aí. Ana, encerrar por aqui, a gente já conversou sobre todos os assuntos possíveis, agregamos até um pouquinho mais. Tem que deixar aqui meus agradecimentos para você. Você aí já cansada, você já no seu consultório topou esse desafio. A gente só tem que agradecer aqui em nome do Trecho de um Papel, agradecer você. E deixo aqui, né, a palavra aberta para você. Quiser abordar o último assunto, deixar aí seu Instagram, seu contato, pode ficar à disposição, tá bom? Ótimo. Bom, eu que te agradeço. Na verdade, nessa quarentena eu fugi de live, sabe? Eu realmente estava muito insegura assim, em outras situações, e aí tive uma primeira experiência que não foi muito legal, porque a internet não ajudou, a tecnologia não ajudou, a pessoa não estava amiga ainda disso aqui. Mas dessa vez foi muito mais tranquilo, eu acho que porque eu estava tão segura do assunto, é um assunto que é tão do meu dia a dia, que eu não tive que me preparar, eu estou aqui falando o que surgiu. Então, assim, foi uma ótima experiência, eu que te agradeço por isso,
viu? No mais, eu quero agradecer todo mundo. Tem um tanto de mensagem, nem sei se depois eu consigo ver isso, mas enfim, agradeço muito pela oportunidade, viu? E todo mundo que viu, que curtiu aí, eu acho que, né, seguir a página aí, tem uns textinhos que eu falo muito mais do que sobre psicologia, eu falo, como eu falei no início, né, sobre o dia a dia, sobre as coisas que eu penso. Então, quando alguém compartilha meus textos ou dá um retorno sobre a página, eu fico super feliz, porque, bem ou mal, os textos são uma parte de mim, né? Eu acho que você que escreve também deve ter um pouco dessa sensação. Então, toda vez que alguém fala sobre o meu trabalho ou fala sobre um texto meu, tá falando sobre um pedaço meu e aí eu morro de orgulho, assim, de estar conseguindo levar mais coisas para outras pessoas. E eu acho que a live é uma ótima opção para isso. Né? Então, te agradeço. Meu Instagram, né, é @diário de psique. Lá eu só escrevo textos mesmo, eu espero que vocês curtam. E no mais, tem meu telefone, tem meu contato, atendo aqui em Itabirito, atendo online também. Nesse momento estou direcionando, como falei, para atendimentos adultos, mas estou à disposição, né? E é isso. Quem estiver precisando de ajuda, procure ajuda. Regulação emocional é muito além de emoção, é comportamento saudável, é pensamento saudável e é uma vida num conjunto saudável, né? E é isso. Eu te agradeço, viu? Muito obrigado. Pessoal, se tiver algum assunto, né, que a gente não abordou, quiser a Ana novamente, pode encher o saco dela lá no direct dela, pode cobrar ela que a gente tá daqui a pouco fazendo outra live com ela também. Então, pessoal, depois só deixando informado, essa live ficará salva aqui na página 3 de um papel, mas ela não ficará o tempo todo, porque a gente está transportando todos os vídeos para o nosso canal no YouTube também, tá bom? Ana, meu boa noite, meu muito obrigado novamente. Eu que E agradeço. vai que a gente tem outras oportunidades de outras lives. Pessoal, meu muito obrigado a todo mundo que participou também. Fica atento, ative as notificações da página, essa live também, ative a notificação para receber das publicações e muito mais para você receber o conteúdo. Um abraço, Ana. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Beijo, tchau. gente.